Vamos então para a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre um outro princípio. Não domingo agora, no outro domingo eu falei sobre o princípio da unidade. E é uma palavra muito importante. Quem não ouviu essa palavra, eu peço que procure lá no grupo. O Marcinho já colocou lá no grupo essa palavra. Porque é algo muito importante para nós como igreja, como filhos de Deus, entendermos o princípio da unidade. E hoje eu vou falar sobre o princípio de servir, como Jesus. Mas eu quero colocar aqui um fundamento. Então, por isso, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Efésios. Efésios, no capítulo 2. Antes de falar propriamente do princípio, eu quero falar do fundamento. Efésios 2, verso 8. Efésios 2, 8. Todo mundo lá? Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Dei uma ênfase aqui no texto para que você possa compreender. A vida cristã é uma vida de serviço. Porém, o fundamento, algo importante, igreja, atentem a isso. Não é as nossas obras que nos salvam. Não é o bem que nós fazemos, a caridade que nós fazemos, sabe, às vezes a gente vê, nossa, aquela pessoa é tão bondosa, né, ela ajuda tantas pessoas, mas se ela não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela não está salva. Porque o que nos salva não é a caridade que a gente faz. O que nos salva é a obra de Cristo na cruz. Amém? Vocês estão aqui? Não é as nossas obras que nos salvam. Porém, uma vez salvos, nós fomos salvos para fazer boas obras. E essas boas obras o próprio Deus preparou para nós praticarmos. O próprio Deus já preparou tudo. Porque cada um de nós foi feito com um propósito de fazer algo aqui nessa terra. Então Ele já preparou aquilo que nós faríamos uma vez salvos, uma vez nele, nós entendemos que podemos fazer boas obras, porque estamos nele. Amém? Esse é o fundamento. A nossa salvação não vem por obras, vem pela fé, por graça, através da obra de Jesus na cruz. Amém, irmãos? Todo mundo entendeu isso? Glória a Deus, então. Nós existimos para servir. E o próprio Mestre Jesus nos ensina e modela sobre o serviço. Mateus 20, no verso 28, Jesus disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora pense, o que movia Jesus a servir? Jesus dizia: ei, o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, veio para servir. E o que movia Jesus a servir? Por que Ele escolheu vir em forma de servo? Por que Ele se esvaiu da sua glória, se esvaziou e escolheu justamente a forma de um servo? O que levou Ele a isso? O que movia Ele? Pare para pensar. E pense também, se Ele
fez isso, se Ele modelou isso, se Ele é o nosso mestre, a nossa inspiração, como que nós também podemos servir como Jesus serviu? Pense, reflita. Essa é uma noite de ceia. Amém? Nós vamos cear, nós estamos aqui em comunhão com Deus, estamos em comunhão com os irmãos. E para nós respondermos essa pergunta, eu quero ler um texto que está lá em João. João no capítulo 13. A mesa didática de Jesus. A mesa da ceia. A última ceia de Jesus e os discípulos. Jesus vai nos ensinar aqui. Nós vamos aqui obter as respostas para essas perguntas que eu tenho me feito, que o Senhor tem feito, e que eu quero que você medite nelas. João 13, a partir do verso 1. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Até aí. O Salvador do mundo, Jesus, ele deu a maior lição de servo. Ele, sendo o Salvador do mundo, ele foi o maior servo que já existiu. Os discípulos, eles tinham preparado a sala, a mesa, a comida,
Porém, eles tinham esquecido de um detalhe: de providenciar um servo que ficava na porta para lavar os pés dos convidados quando eles chegavam para uma recepção. E isso era um costume da época. Nós precisamos entender algumas coisas do contexto da época para que a gente possa entrar no texto e entender o que a mensagem quer dizer. Mesmo que eles esqueceram disso, não tinha ninguém para lavar os pés, nenhum deles se voluntariou para o serviço. Sabe quando a gente está fazendo alguma coisa e diz: meu Deus, esqueci desse detalhe. Vai alguém lá e faz? Não. Eles ficaram na mesa sentados. E a conversa deles na mesa era: quem aqui é o maior? Eles estavam discutindo: quem de nós é o maior? Você pode ler esse texto lá em Lucas, no capítulo 22. Vai estar contando sobre essa conversa dos discípulos à mesa. E quando Jesus, ele viu que os discípulos estavam nessa conversa ali, ele aproveitou a oportunidade para lhes trazer um ensino efetivo. Ele disse: estão aqui nessa conversa, né? Quais são as conversas na nossa mesa? A gente aproveita os momentos à mesa para trazer assuntos que trazem crescimento, que trazem edificação. Às vezes, sai uma conversa que não edifica muito. Mas se você está nessa mesa, ou você sai da mesa, ou você traz ali um ensinamento, em amor. E esse ensinamento não é apontando o dedo, é servindo. Jesus vai nos ensinar a fazer isso. Ele levanta da mesa, ele tira a capa, ele pega uma bacia e uma toalha, e ele lava os pés dos discípulos. No contexto da época, eles andavam a pé, por estradas empoeiradas. Eles usavam sandálias. E a mesa não era uma mesa como essa, que a gente senta em cadeiras e os nossos pés ficam embaixo escondidos. Ninguém vê a sujeira do nosso pé. Está lá embaixo escondido. Mas naquele contexto, a mesa ela era baixa. E os pés ficavam dobrados. Ou seja, a sujeira do pé ficava próximo ao rosto, próximo aos alimentos. E por isso que era costume lavar os pés das pessoas quando elas entravam nas casas. E quem fazia esse serviço eram as pessoas que eram consideradas as mais baixas no nível social. Eram servos considerados escravos. E Jesus, ele fez esse papel. Jesus, ele estava ali na mesa, ele viu uma necessidade. E ele sabia quem ele era, mas ele não levou isso em conta. Nesse contexto aqui, ele vai nos ensinar a servir e vai ensinar o que movia ele. Eu quero voltar aqui nos versículos e ir falando aquilo que o Senhor foi ministrando ao meu coração com esse texto. Então você pode voltar ali, deixa a sua Bíblia aberta. Eu vou ler novamente o verso 1 e 2, que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus. Ele já tinha demonstrado amor pelos seus, que estavam no mundo. Ele os amou até o fim. Esse até o fim significa, mostrou-lhes então que os amava perfeitamente. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus.
O amor de Jesus, ele era incondicional, imensurável, sem reservas, desinteressado. E era isso que fazia Jesus servir, o amor. Até mesmo Judas, ele sabia já que Judas iria traí-lo, mas mesmo assim, ele convidou Judas. Vem, Judas, venham todos, porque eu quero demonstrar o meu amor. E sabe, Deus estava ministrando ao meu coração sobre essa forma de demonstrar o amor. Você que é mãe, que você que é pai, o que move você a demonstrar amor pelos seus filhos? A gente coloca medida, a gente coloca nível, a gente coloca, não, tem que fazer tudo certo para eu amar? Não. O nosso amor para com os nossos filhos é um amor incondicional. Nós amamos sem esperar nada em troca dos nossos filhos. Mas quando se trata de irmãos, quando é para amar o irmão, e às vezes de sangue mesmo, às vezes o irmão da grande família de Deus, nós amamos de forma incondicional, nós amamos sem reservas, nós amamos de forma desinteressada. Não, nem sempre. E Jesus, ele é esse irmão mais velho, que tem o amor do Pai, e que vem nos ensinar a amar como Ele amou. A amar sem reserva. A não competir. É sobre um amor que não compete. É sobre um amor que serve. É sobre um amor que escolhe se submeter e não aparecer. É sobre um amor que está ligado à vontade de Deus e não à nossa. A nossa vontade muitas vezes é de mal conversar. Mas Jesus, Ele nos ensina a amar, além das medidas. No verso 3, diz assim, ó. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia do poder que ele tinha. Ele sabia do título que ele tinha. Mas ele não levou em consideração o título. Ele não se apegou ao título. As pessoas seguras, elas não se apegam a títulos. Somente os inseguros, presta atenção. Somente quem é inseguro se apega a título. Quem é seguro, quem tem uma identidade firmada, se apega a um balde e uma toalha. Quem tem uma identidade firmada não está preocupado se vai aparecer, qual é o título, qual é o cargo. Jesus, ele sabia exatamente quem ele era e ele não precisava fazer aquilo. Mas a sua convicção de quem ele era fazia entender que ele podia se humilhar e que nada mudava quem ele era em Deus. Jesus, sendo filho, ele aprendeu a obediência. Filipenses vai dizer que ele se humilhou até a morte de cruz. Não tiraram a vida de Jesus, ele a deu, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia da sua identidade. E muitas vezes nós ficamos apegados. O que vão pensar de mim se me ver fazendo isso? O que vão dizer a meu respeito?
se me verem limpando algo, se me verem faxinando. Deus estava falando isso comigo. Na sexta-feira, Grazi, que a gente estava lá limpando o espaço. E a gente estava lá, eu estava lá fora, limpando o vidro numa escada. Eu que morro de medo de altura, fui desafiada a subir na escadinha com a esponja e lavar todo aquele vidro lá de fora. Eu de um lado e a Grazi do outro. E ali começou a vir vários pensamentos na minha mente. O que vão pensar se passarem e te verem aqui em cima dessa escada lavando esse vidro? E se tu cair aqui? Vão rir de ti. Às vezes a gente tem vergonha de arriscar. Às vezes a gente tem receio. A gente se apega no que vão pensar, no que vão dizer. A gente tem medo de tropeçar. A gente tem medo de ser ousado. E a gente se priva de viver coisas que Deus tem preparado para nós. Não é sobre o que as pessoas dizem. Não é sobre o que os críticos dizem. É sobre o que Deus diz a nosso respeito. É Ele quem nos define. Não são os títulos, não são os cargos. Não são. No verso 4, diz assim: assim, ele sabendo, né? Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Verso 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Como eu falei antes, Jesus, ele teve uma iniciativa. Ele não ficou esperando alguém dizer para ele. Sabe que às vezes a gente fica, não, se me mandar fazer eu vou. Mas também ninguém está fazendo, também não vou fazer. Mas também nem explicaram como é que é para fazer. Jesus, ele não ficou esperando. Ele viu que algo estava em falta. E ele se levantou para fazer. Ele se levantou para servir. E sabe, eu tive uma revelação há um tempo atrás dessa palavra. Porque quem aqui é mãe, eu acredito que vai se identificar. Quantas vezes a gente bota a mesa, bota, né, tudo, pensa em tudo, mas falta alguma coisa. Só lá em casa acontece isso? E aí quem que levanta da mesa? A mãe, né? E aí eu dizia, mas sempre eu tenho que levantar da mesa. E aí um dia lendo esse texto, e Jesus, sabendo quem ele era, levantou-se da mesa. E os meninos já estão acostumados a me ouvir. Cada vez que falta alguma coisa, eu boto o meu orgulho, a minha vontade lá embaixo e digo, amém. Jesus levantou da mesa. Quem sou eu para não levantar da mesa? Quem sou eu para não levantar da mesa e servir aos meus que o Senhor confiou a mim? Entende que nós precisamos entender para poder desfrutar? Que quando a gente olha para o fato de levantar da mesa como algo cansativo, como, ai que saco, desculpa a palavra, mas é isso. É sempre eu, porque ninguém faz nada. Quando a gente entende que levantar da mesa para servir os nossos não é um fardo, mas é um privilégio. É um privilégio estar com a família à mesa, estar com amigos, estar recebendo pessoas, estar servindo em algum lugar, estar servindo num local, de repente, fazendo uma obra social e entender que servir não é um fardo, é um privilégio, porque o próprio Cristo se levantou da mesa. Ele não levou em conta o título, a posição. Ele levou em conta
a necessidade daquelas pessoas que estavam ali. E aí, no verso 6, prestem bastante atenção, diz assim: chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Verso 9. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Muitas vezes, a disposição de outras pessoas em servir, em ter iniciativa, em querer nos servir, nos incomoda. Muitas vezes nós não queremos servir. E ao ver pessoas servindo, isso traz para fora um incômodo. Isso traz para fora um orgulho, uma arrogância no nosso coração. Foi assim que Pedro se sentiu. Não vai lavar meus pés. Imagina, Senhor. E aí Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. E aí Pedro disse: ah não, Senhor, se é assim. Aí Pedro já foi para o outro extremo, né? Pedro é muito engraçado. Então lava meus pés, lava as minhas mãos e lava também a minha cabeça. Porque Pedro entendeu o quê? O princípio da unidade. Se eu não contribuir, se eu não aceitar aquilo que o outro tem para contribuir na minha vida, se eu permaneço resistindo a um conselho, a uma orientação, se eu permaneço na minha arrogância, no meu erro, e não me quebranto para receber o que o outro tem, que o outro traz da parte de Deus para a minha vida, eu não estou tendo parte com Cristo. Como eu falei na outra ministração, o que nos separa de Deus, o que separou a Trindade foi o pecado. E muitas vezes o orgulho no nosso coração, a arrogância, a vaidade, a soberba, tem nos impedido de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos nos quebrantar e aceitar aquilo que o Senhor traz, que às vezes não é agradável para nós. Uma correção, uma exortação, muitas vezes não é algo que no momento traz alegria e contentamento, mas é um cuidado de Deus com as nossas vidas. Jesus disse: tu não está entendendo agora, Pedro, mas depois tu vai entender. Às vezes nós não entendemos na hora, mas depois nós vamos entender. Então é necessário se quebrantar. E aí no verso seguinte, 10 e 11, fala assim, ó: Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Nem todos estavam limpos. Por quê? Porque havia alguém que tinha escolhido o caminho do erro.
é uma escolha nossa. Muitas vezes nós estamos no meio. Eram todos discípulos de Jesus. Todos sentavam à mesa com Jesus. Todos caminhavam com Jesus. Mas tinha um que escolheu um outro caminho. E muitas vezes nós não estamos vendo. Nós estamos num engano. Muitas vezes nós estamos com a nossa mente acostumada com o padrão do mundo e não entendemos que o padrão de Deus, que a vida com Deus requer de nós santidade, requer de nós limpeza de coração e de consciência. Não é sobre lavar o exterior, é sobre lavar o interior. É sobre ter uma consciência de que nada está entre mim e o Senhor. Que não há outro Deus além dele na minha vida. Pecados de estimação, enganos, sabe aquele acho que não dá nada? É normal, afinal de contas um monte de gente faz. Tá comum. Mas para Deus não. E aí, no verso 12, quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Jesus os fez ver que, sendo mestre, ele lavou os pés dos discípulos. E agora pare e reflita: alguém lavou os pés de Jesus? Ele lavou os pés de todos, mas ele continuou com os pés dele sujos. E agora ele também estava, com as mãos um pouco sujas também, porque afinal de contas ele tinha lavado os pés de todos. E sabe o que Jesus ministrou ao meu coração? Que ocupar uma posição, ocupar uma liderança, seja ela na sua casa, de pai, de mãe, de marido, de esposa, seja um líder na igreja, seja um líder lá no trabalho, na comunidade, requer de nós entregas. Quanto mais responsabilidades nós temos, mais nós precisamos renunciar. As responsabilidades crescem e os direitos diminuem. Os privilégios diminuem. Hoje, eu estava super cansada. E é legítimo estar cansado. Eu não estou sobrecarregada. Jesus disse, que aqueles que estiverem cansados e sobrecarregados, venham a mim. A gente cansa até de fazer coisas boas. Quem vai para a praia, passa um dia inteiro na praia, quem faz viagem, a gente também cansa. E eu estava cansada, porque a gente está tendo uma semana, 2 meses, que parece 2 anos, numa pegada, E hoje pela manhã eu queria dormir até mais tarde, porque a gente foi dormir, já era quase 3 horas da manhã. Quando eu acordei, eu recebi um convite para ir almoçar em Laguna. E eu, não posso.
Eu vou ministrar hoje, preciso ficar em casa, tenho que me preparar. Aí à tarde os meninos foram para a piscina e estava calor hoje, né, irmãos? E a minha vontade era, meu Deus, como eu queria estar nessa piscina. Mas eu tenho uma responsabilidade. E essa responsabilidade requer de nós entregas, renúncias. Muitas vezes as pessoas olham para outras, podem talvez até olhar para mim, já passei muito por isso. De pessoas olharem para a minha vida e dizer, ai, como a tua vida é boa, né, Sabrina? Como eu queria estar no teu lugar, já me disseram na minha cara, eu tenho inveja de ti. Mas ninguém sabe das renúncias, das entregas, do cansaço muitas vezes que a gente passa. Então, nós não estamos aqui para competir e nem para dizer quem sofre mais e quem sofre menos. Não é sobre isso. Mas é para entender que o amor de Deus por nós é maior do que qualquer coisa. É maior que tudo isso. E quando a gente entende, é sobre isso, que quando a gente entende o amor de Deus, quando a gente entende o propósito da nossa vida, quando a gente entende o porquê nós existimos e para que nós existimos, nós renunciamos com alegria. Eu não estou aqui triste, estou aqui feliz. Mesmo passando o dia renunciando várias coisas que eu gostaria de fazer, que era a minha vontade. Mas assim como Jesus disse, não é a minha vontade que importa, é a vontade dele. É a vontade do Pai que precisa prevalecer sobre as nossas vidas. É a vontade dele que precisa reinar nas nossas vidas. Aqui na igreja a gente tem os líderes de ministérios, né? Às vezes, o líder tal, líder tem que chegar mais cedo, líder tem que ficar ligando, líder tem que fazer renúncia. Quem ministra tem que ensaiar, tem que se dedicar, tem que ter vida com Deus, tem que ter vida de consagração, tem que ter vida de oração, tem que ter tempo com Deus. Não é sobre só vir aqui cantar ou tocar. Não é. É sobre entender o propósito. É sobre entender para que nascemos. E a nossa vida é para adorar ao Senhor, seja aqui ou seja aqui. Aqui só tem esse nível mais alto que é para que as pessoas possam visualizar. Mas nós somos todos iguais aqui. A minha voz não é a voz das meninas que cantam, mas para Jesus é a minha adoração para Ele cantando. Talvez você pense que a sua oração não é como a minha oração, mas não importa para Deus. Para Deus importa o seu coração e não as palavras, não a locução, não a dicção. Não é sobre isso. É sobre relacionamento. É sobre entender o porquê nós existimos. E no verso 17 ele encerra falando assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Oh, aleluia! Olha o segredo da felicidade, gente. Como é que está o nível de felicidade aí? Vamos acordar? Vamos dar uma gargalhada? Como que está o nível da felicidade? Está baixo? Talvez você está servindo pouco. Talvez você está pensando muito só em você. Talvez você está olhando só para as suas necessidades. Jesus disse: agora que vocês sabem essas coisas que eu fiz,
que eu mostrei, que eu modelei, que eu fiz em vocês e por vocês, se vocês praticarem, vocês serão felizes. Esse é o segredo da felicidade. É parar de chorar as mazelas. É parar de chorar a pitanga. E olhar para o lado e ver que tem alguém precisando muito mais. Eu mesma já testemunhei aqui de um período que eu passei por uma depressão. E estava lá, ó vida, ó céu, ninguém me ajuda. Olha que vida que eu estou vivendo. E parará, e nananã. E aí Deus veio e disse, filha, para. Tem um monte de gente precisando do que tu tem. E tu tá retendo. Tu tá aí só chorando pitanga. Por que tu não abençoa as pessoas com o que eu já te entreguei? Mas eu disse, mas Senhor, eu não consigo nem limpar a casa. Eu tenho que ficar segurando uma criança. Eu tenho vontade de me matar. E o Senhor disse, para. Olha para mim. Olha para mim. Olha pelo que eu fiz por ti. E naquele momento o Senhor colocou algo no meu coração. Naquele momento eu criei um grupo. Ainda ele existe lá, está sem movimentação, mas um grupo de apoio materno. Fui atrás de amigas profissionais de saúde, nutricionista, enfermeira, fisioterapeuta. Achei um monte de amiga profissional de saúde. Fui atrás de um monte de mãe, algumas mães aqui da igreja participaram, né? Mães que estavam gestando, mães que tinham bebê pequenininho, que estavam passando necessidade, que não tinham como fazer uma consulta médica. E ali naquele grupo nós compartilhávamos conhecimento. E eu parei de ficar olhando para as minhas mazelas. E eu comecei a olhar para a necessidade do outro. Quando eu vi, eu já não estava mais na depressão. Eu já não estava mais. Lógico que não foi só isso. Mas isso foi algo muito importante que eu fiz, que Deus me levou a fazer, para me mover a sair daquela situação, a decidir, dizer, ei, chega, chega, vou dar um basta nessa situação. O que está dependendo de mim, o que está dependendo de você fazer, para sair da situação que você está. Às vezes nós ficamos muito embalando dores e coitadismos. Vamos parar com isso? Vamos olhar para o outro e ver que há alguém necessitando e que você tem muito mais do que você precisa. A palavra que eu li, não nos tem faltado nada. Nós temos para suprir as nossas necessidades e isso já é suficiente para transbordar. Só que para isso nós precisamos nos limpar. Porque o pecado nos cega. O pecado nos engana. E o pecado ele não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Amém? O Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário justamente para levar sobre si todo o pecado. Ele despojou o inimigo, ele cravou na cruz o escrito de dívida que tinha contra as nossas vidas. Nós que estamos em Cristo não temos mais uma natureza pecaminosa. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. É uma escolha nossa. É uma escolha viver na prática do pecado. E muitas vezes nós estamos achando que é normal algumas coisas e não é. Marido, esposa, como que está o nível de felicidade no lar? Como que está a alegria no lar? Reflita aí. Talvez está sendo necessário servir um pouco mais. Servir ao outro com amor. Eu quero encerrar lendo um texto de Colossenses que eu amo. Colossenses 3.
o verso 23. É até uma frase que eu sempre falo, sempre posto lá no meu Instagram, nos meus stories. Gosto muito de usar uma frase que é exatamente tirada desse versículo. Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Queridos, o que nos move, o que precisa nos mover é o amor. Não pode ser títulos, não pode ser vaidade, não pode ser partidarismo, não pode ser vanglória, não pode ser nada disso. Porque não foi isso que moveu. Jesus tinha e ele negou. Ele escolheu viver por amor e se entregar por amor. A mim e a você, a nós. Amém?